Olá a todos, eu sou o Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma estratégia de dividendos que entregou um resultado de mais de 240 vezes ao longo aí de 22 anos. Essa é uma estratégia simples, baseada em investir em empresas de dividendos e que, no meu entender, conseguiu entregar um resultado excepcional. Então vamos lá entender um pouquinho primeiro como é que funcionou, como é que a gente testou essa estratégia. Então, antes de mais nada, para vocês entenderem, o que a gente faz é o chamado backtest. Tá? Então, eu trago aqui na minha apresentação. Backtest nada mais é do que o processo para você testar uma estratégia ou uma hipótese com base em dados históricos. E como é que eu monto esse backtest? Né? São 4 etapas. A primeira etapa, a gente tem que definir um período suficientemente longo para que a gente consiga capturar aí diversos ciclos econômicos. Por conta disso, inclusive, eu peguei aí os últimos 22 anos de história da Bolsa Brasileira. Na segunda etapa, a gente define os parâmetros de uma estratégia que a gente vai testar e o racional por trás. Eu não posso simplesmente chegar aqui com a estratégia de falar assim, poxa, eu vou comprar ação quando o céu está azul. Isso aí não tem um racional por trás e pode ser que você ache um resultado positivo, mas não existe uma explicação por trás e pode ter simplesmente sorte, né, o que a gente chama de data mining. Na terceira etapa, a gente busca uma base de dados, então no caso aqui eu busquei a base de dados do Economatic, é uma base de dados bem robusta. E na quarta etapa a gente implementa a hipótese e compara os resultados com os benchmarks. Então eu preciso ver qual que é o resultado da hipótese que a gente testou e eu preciso ter uma base de comparação. Simplesmente chegar e falar assim, poxa, entregou 100% de retorno, mas o Ibovespa entregou 200% de retorno no período, não significa muita coisa. Para vocês terem uma ideia, esse processo de fazer backtests não é uma coisa inovadora, isso aí já é vastamente testado ao redor do mundo. A Bolsa Brasileira, infelizmente, ela não tem um histórico tão longo, por isso eu acabei pegando esses 22 anos. Mas aqui eu trago um estudo bem interessante do pessoal do CFA, em que eles testam diferentes estratégias no mercado americano e também depois eles testam, inclusive, globalmente. Então, nessa estratégia aqui, o que eles fizeram? Eles testam, por exemplo, como é que se sairia uma estratégia baseada em relação de preço sobre o valor patrimonial, ou então numa estratégia de preço sobre lucro. E o que a gente pode perceber aqui na parte da direita é que boa parte dessas estratégias conseguiram. Então, só para vocês terem uma ideia, onde tem aqui o asterisco significa que a estratégia deu resultado. Então, a estratégia de comprar empresas com baixo preço sobre valor patrimonial, de baixo preço lucro, enfim. Isso daqui, então, é um pouquinho do resultado que eles conseguiram encontrar. E, curiosamente, inclusive, a estratégia de dividendos, né, que é o dividend yield, eles não encontraram um resultado tão significativo assim. Então, aqui eles fazem essa comparação de investir em empresas que pagaram um dividend yield alto, então você vê aí um retorno de 12% ao ano, contra uma estratégia de investir em empresas que não pagaram um dividend yield tão alto, que deu um resultado aí de 9,4%. Existe um resultado diferente, mas a diferença não é estatisticamente significativa, como a gente costuma dizer. Mas, de novo, isso aqui é para o mercado americano. O que eu pude perceber olhando para os diferentes mercados é que muitas estratégias que funcionam em um mercado, às vezes não funcionam tão bem em outro mercado. Então, por exemplo, o mercado japonês teve coisa que funcionou, o mercado da América Latina tiveram algumas estratégias que funcionaram muito bem, por exemplo, a estratégia de momento, que se vocês quiserem depois eu até posso trazer um pouco mais também sobre essas outras estratégias. Eu fiz muitos backtests ao longo da minha vida, são mais de 10 anos aí de experiência no mercado financeiro, então a gente já viu bastante coisa. E aí aqui eu trago como é que se comportou a estratégia de dividendos nos Estados Unidos aí depois de 2007. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em azul a gente tem um fundo de dividend yield, de altos dividend yield, é um ETF, né, um fundo aberto, um fundo negociado em bolsa, contra o SPX, que é o S&P 500. E o que a gente pode perceber é que a partir de 2015, essa estratégia de dividendos ela teve uma performance bem abaixo da estratégia de S&P, né, de simplesmente comprar o índice S&P. O que aconteceu de 2015 para cá? Né? A gente viu que as empresas de growth, as empresas de alto crescimento, que em geral são justamente as empresas que não pagam dividendos, né? Porque uma empresa, quando ela está num processo de crescimento, ela tende a não pagar dividendos, porque ela reinveste o fluxo de caixa que ela gera. Então ela tem que, a gente tem sempre que lembrar, né? Quando uma empresa gera o seu caixa, ela tem duas opções. Ou ela vai distribuir isso para os seus acionistas, ou ela vai reinvestir isso no seu negócio. Uma empresa de crescimento, ela tende a reinvestir no seu negócio. Então, justamente por conta disso, a partir de 2015, a gente viu uma abertura aí de vantagem para as empresas de crescimento versus as empresas pagadoras de dividendo.
Lembrando que esse é justamente o período também que a gente viu uma liquidez gigantesca no mercado. O Banco Central americano fez aí pesadas injeções monetárias, né? Então a gente viu juros extremamente baixos, a gente viu processos de compra de títulos americanos, enfim. Isso aí acabou alavancando as empresas de growth, né? As empresas de crescimento. Só que quando a gente vê aí nos últimos 12 meses, aqui a gente vê em azul que esse mesmo ETF de dividend yield tem uma queda de 2,5%, enquanto que o S&P está com uma queda aí de mais ou menos 11,5%. Justamente porque a torneira da liquidez começou a ser fechada e houve então uma rotação das empresas de growth, das empresas de crescimento, para aquelas empresas que efetivamente conseguem gerar caixa, que efetivamente conseguem ter boa parte do seu resultado, do seu valor justo, advindo dos fluxos de caixa mais próximos. Então vamos ver como é que essa estratégia, como é que eu fiz esse teste aqui no Brasil, tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma planilha que eu estruturei, em que eu consigo fazer backtest de diversas estratégias. Uma delas, então, que eu trago aqui é essa de dividend yield. O que consiste o meu backtest, tá? Primeiro, eu preciso definir uma liquidez mínima das empresas, então aqui eu tenho a liquidez mínima que eu defini em cada um dos anos. Essa liquidez aqui é uma liquidez de forma um tanto quanto arbitrária. E por que eu defini isso? Basicamente para excluir aquelas microcaps, aquelas empresas minúsculas, que podem acabar distorcendo a nossa análise. Às vezes tem alguma empresa, uma microcap, que de repente tem alguma negociação, o papel dispara, enfim, eu não quero ter isso. Então eu coloquei alguma liquidez mínima ao longo dos anos. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a liquidez mínima que eu coloco é um volume de negociação de no mínimo R$2 milhões diário, que para mim acho que é um valor bastante razoável. Então aqui a gente tem o primeiro ponto, que é uma liquidez mínima de acordo com o ano. O segundo parâmetro, essa carteira ela gira 4 vezes ao ano, então é uma vez a cada divulgação de resultados. Lembrando, as empresas elas divulgam seus resultados trimestrais, né? Então trimestralmente as empresas divulgam seus resultados e o que a carteira faz é que a cada divulgação de resultados, então a cada final de ciclo de divulgação de resultados, a carteira ela é rebalanceada justamente para capturar aí os resultados mais recentes. E o que a gente faz? Essa estratégia, basicamente, ela escolhe as empresas com os 15 maiores de dividend yield. Então, uma estratégia bem simples. Chegou lá no final da época de divulgação de balanços, vamos pegar os 15 maiores dividend yields dos últimos 12 meses, vamos comprar essa carteira e vamos carregar até a próxima divulgação de resultados. E como é que foi então o retorno histórico dessa carteira? Tá? Então, começando lá em abril de 2000 até abril de 2022, temos aí então 22 anos, o retorno dessa carteira de dividendos foi de 24.400%, tá? Contra um Ibovespa que rendeu aí 602%. O retorno anualizado dessa carteira de dividendos foi de 28% ao ano, é um retorno espetacular, enquanto que o Ibovespa entregou aí algo como 9,3% ao ano. Então assim, sem dúvida, né, olhando para essa performance passada, foi uma performance excepcional. Não só isso, eu enxergo que as empresas pagadoras de dividendos, elas tendem a ser menos arriscadas. Como são empresas que têm um fluxo de caixa, que já estão conseguindo devolver esse dinheiro para os seus acionistas, em geral são empresas que têm uma volatilidade menor e um risco também, no meu entender, menor do que uma empresa que ainda não tem aí não dá lucro, é uma empresa que está em processo de turnaround, enfim. Então assim, para mim são características de empresas bem interessantes. E a gente vai entender, vamos explorar um pouquinho melhor essa estratégia, ver o que realmente deu certo, o que não deu. O primeiro ponto, a gente tem que entender que boa parte do alfa, ou seja, do retorno dessa carteira, ele foi gerado... Então, assim, esse aqui é um gráfico igual ao gráfico anterior, só que na escala logarítmica. Fica mais fácil da gente compreender onde é que está o grosso da geração de valor. Então vocês vão poder perceber que de 2000 até 2012... essa carteira ela entregou muito alfa, ela entregou muito resultado. E lembrando que esse é justamente o ciclo bom da Bolsa, né? Então, de 2012 até aí 2016, 2017, a Bolsa teve uma performance bem mais fraca. De 2000 até 2007 foi um retorno excepcional, veio a crise de 2008. E de 2009 até 2012 a gente teve de novo um retorno, um período muito bom para a Bolsa, em especial para as small caps. Então aqui a gente tem que boa parte desse retorno, desse alfa, foi gerado aí entre 2000 e 2012, é um ponto importante.
Mas quando a gente olha de 2012 até hoje, né, a performance dessa carteira, ainda assim foi uma performance bastante satisfatória. Lembrando, foi um período ruim para a Bolsa Brasileira, foi um período muito difícil para a economia brasileira. A gente teve aí a crise de 2015 e 2016, a gente teve a pandemia em 2020, e ainda assim a gente vê aí que essa estratégia de dividendos teve um retorno aí de 247% contra um retorno do Ibovespa de 95%. Anualizando, a gente tem aí um dividendo, na estratégia de dividendos, um retorno de mais ou menos 13% ao ano, contra um Ibovespa entregando algo como 7% ao ano. Quer dizer, olhando assim no frigir dos ovos, numa janela mais longa, e mesmo assim, 10 anos, eu sei que não parece, mas assim, é uma janela mais curta, né, do que um período de 22 anos, e ainda assim, essa foi uma estratégia que conseguiu entregar um resultado satisfatório. Lembrando também que aqui boa parte do resultado veio justamente do período aí de 2017 até agora. E como é que foi, quais foram as empresas que essa carteira comprou? Bom, aqui eu trago, eu sei que vai ficar um pouquinho difícil para vocês lerem, mas é basicamente quais foram as empresas que essa carteira comprou ao longo aí de 2018 até agora, mas com uma forma ilustrativa. Então, realmente aqui é só para vocês entenderem quais foram as empresas que foram compradas. Algumas empresas deram muito certo, algumas empresas não deram. Então, por exemplo, batendo o olho aqui, a gente tinha Smiles, que foi uma empresa que deu muito errado. Enfim, essa é uma carteira que, justamente porque a gente tem algumas empresas que pagam dividendos muito altos, é bem possível que uma ou outra empresa ali dentro é uma empresa que o mercado é cético. O valor dela é baixo justamente porque o mercado tem algum certo ceticismo em relação à capacidade dela de continuar gerando caixa e continuar pagando aqueles dividendos. Mas assim, de maneira geral, vocês vão perceber que realmente são empresas boas pagadoras de dividendos, sem grandes novidades. Uma outra coisa interessante é que aqui eu pego de novo o meu backtest, só que agora eu faço esse backtest usando as 3 empresas com maiores dividend yield. Então, simplesmente pegar 3 empresas com os maiores dividend yield ao longo aí de cada trimestre. E o que a gente pode perceber é que o retorno aqui agora é de 38 vezes ao longo de 22 anos. Lembra que na outra estratégia de 15 empresas, o retorno foi de 244 vezes. Ou seja, os 3 maiores dividend yield, eles foram detratores nessa estratégia, o que, por incrível que pareça, faz muito sentido. É muito comum que os maiores dividend yields dentro dessas carteiras, eles sejam de empresas que têm algum não recorrente ou têm algum problema. Então, é bem comum que a gente vai perceber que os 2, 3 maiores dividend yields, quando a gente coloca nessa carteira, vai aparecer assim, tipo 60%, uma coisa absurda. E aí você precisa tomar cuidado, e aí justamente o que a gente busca fazer é pincelar, é tirar, excluir essas empresas que você percebe que aquele dividend yield não é recorrente, tem algum problema, alguma coisa mais séria. Eu gosto então de olhar os maiores dividend yields da bolsa, mas também eu gosto de ir pincelando, falando assim, poxa, essa empresa aqui é problemática, esse dividendo aqui não é recorrente. Eu acredito que isso aí você consegue adicionar um pouco mais de valor na sua análise. Então, quais são as últimas empresas que a gente pegaria aí? Isso aqui foi, como eu comentei, né, a carteira ela parou no primeiro trimestre desse ano. As empresas elas entregaram os seus balanços até o dia 15 de maio de 2022. Então, o que aqui eu fiz foi pegar como é que estava o dividend yield em 15 de maio para saber o que seria a carteira que essa estratégia ia gerar. E justamente vocês vão perceber que a primeira empresa aqui, ela tem um dividend yield de 132%, é uma empresa, é a antiga, essa Sim Properties, é a antiga Cirela Commercial Properties. Ela teve realmente um dividendo absurdo, que foi não recorrente, e por conta disso a gente vê aí esses 132%. Na sequência a gente tem Bradespar, Petrobras, Braskem, Marfrig, enfim, essas são realmente empresas que no geral aqui não tiveram não recorrentes. É claro que boa parte delas são empresas que a gente tem visto, a gente está no ponto alto das commodities, então boa parte são empresas que estão surfando aí um ciclo de alta de commodities, mas para a estratégia no passado isso também aconteceu e logo essa estratégia também em período de altas de commodities comprou esse mesmo perfil de empresas. Nessas 15 empresas que estão aqui eu me chamaria um pouco mais de atenção, é a Cirela Commercial Properties e a Simprop Tech. De novo, não se trata de uma recomendação de investimentos, eu simplesmente trago aqui uma estratégia que esses estudos de backtest eles são muito comuns ao redor do mundo, a gente vê isso aí de diversos tipos.
Um livro, inclusive, que eu recomendo para vocês lerem é o The Little Book That Beats the Market, do Joel Greenblatt. É um livro que ele traz também uma outra estratégia que eu também já testei aqui no Brasil, que é a chamada Magic Formula, uma estratégia bem interessante, com base em preço, lucro e ROI. Mas aqui a gente quis trazer para vocês uma estratégia de dividendos que, no meu ver, conseguiu entregar um resultado bem satisfatório ao longo desses 22 anos e também nessa janela mais curta aí de 10 anos. Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like, que comentem aqui se vocês gostam de empresas de dividendos. Se vocês querem que eu traga outros backtests, outras estratégias que eu também venho testando, preço-lucro, ROI, enfim, a gente tem várias estratégias aí que são bem interessantes. Então comentem aqui quais vocês gostariam de ver um pouco mais. Isso ajuda bastante também. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.